Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Evonaldo é analista de sistemas aposentado e mora no Mato Grosso do Sul. Quando ele tinha 16 anos de idade, foi diagnosticado com epilepsia. Ele chegou, em um ano, a ser internado 8 vezes por conta das convulsões. Em março de 2022, ele foi mais uma vez internado, só que dessa vez, ao receber uma injeção, ele teve uma EQM. Vamos conhecer a história do Evonaldo? Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Evonaldo, ou melhor, Evo. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua experiência de quase morte e outras experiências que você considere relevante nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz e nos conte tudo o que puder sobre a sua experiência de quase morte, no maior detalhe que for possível. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de relatar aqui a minha experiência, que mudou e está mudando a minha existência. Eu sou analista de sistema aposentado da Prefeitura de Campo Grande, 26 anos de profissão, e para mim é uma gratidão imensa poder compartilhar esse aprendizado. Logo que nasci, eu comecei a entender, a passar por uma experiência muito forte, que eu nasci com uma formação congênita nos 2 pés. E isso levou a uma luta diária pela locomoção, Eu tive muita dificuldade na primeira infância e essa redução de mobilidade, ela me acompanha até hoje. Eu tenho algumas dores no corpo que são constantes. E é em função dessa época. Eu fui operado aos 6 anos de idade, passei a andar normalmente, mas ficaram algumas sequelas. Então eu tenho algumas restrições a exercícios, Eu desenvolvi algumas outras habilidades em função dessas limitações. Por exemplo, eu adoro andar de bicicleta, porque a caminhada, para mim, ela é muito dolorida. Passada essa fase, aos 16 anos, comecei uma luta na questão neurológica. Eu fui diagnosticado com epilepsia. Eu enfrentei isso da melhor maneira possível, Carlos. Eu tinha ali um enfrentamento com a medicação controlada. Teve época de eu ter que tomar 8 comprimidos por dia. Então eu tinha dificuldade para dormir, ou seja, eu tomava remédio para dormir e para acordar. E isso me limitou bastante. Só que eu aprendi que eu precisava me superar, eu precisava me entender e me sentir normal como as outras pessoas, porque a minha vida não estava sendo. Essas limitações me levaram a buscar um autodesenvolvimento. De 18 anos em diante, eu comecei nas leituras, lendo ali O Poder do Subconsciente, várias vezes, e outros livros dessa linha. Eu comecei a fazer meditações diárias, passei 2 anos meditando, e eu precisava me entender, eu precisava saber o que acontecia comigo, porque médico nenhum estava conseguindo me ajudar a entender o problema em si. Eu não estava encontrando respostas. E isso foi um mergulho, essa foi uma viagem, que eu sempre falo isso, uma viagem para dentro de mim mesmo. Agora, falando um pouco dessas crises, Carlos, quando eu tinha as crises, aliás, antes de ter as crises, o meu corpo dava alguns sinais, mas eu levei muito tempo para entender que eram sempre os mesmos sintomas. Eu ficava com o intestino preso, eu ficava já era pouco sono, eu ficava sem dormir praticamente, isso uns 3 dias seguidos, e dali por diante, geralmente já tinha crise.
eu também ficava com a boca um pouco mais seca e depois de muito tempo passando pelas mesmas situações, eu comecei a fazer essa leitura do meu organismo. Tinha também a questão do fundo emocional, tinha os gatilhos para que despertassem essas crises, mas aquela situação que foi um gatilho emocional, após a crise, aquela tensão do corpo, aquela situação, parecia que havia uma expansão de consciência e aquilo como é que eu vou falar? Ia desaparecendo, era como se encontrasse uma solução para o problema. Aumentava o cortisol, aumentava a tensão e alcançava um pico, dava a crise e eu voltava ao normal. Voltava a dormir bem, as dores desapareciam, às vezes tinha uma dor de cabeça por causa da crise, que geralmente não eram fortes, mas era esse quadro, né? E eu sempre fui muito investigador. E talvez eu tenha ido do outro lado buscar algumas respostas, né? E aí, Carlos, um belo dia eu sentei na cama e meditei, me concentrei e falei para mim mesmo, eu quero ter uma crise. E eu consegui. Eu consegui, inclusive as crises que eu tinha, eu saía do lugar, eu visitava outros lugares, eu via algumas pessoas desconhecidas. E nesse dia que eu provoquei essa crise, eu posso falar que fui consciente, né? Eu me concentrei até ter a crise, eu também saí visitando outros lugares, assim. Naquele dia eu falei para mim mesmo, se eu conseguir provocar a crise, eu vou conseguir um dia controlá-la. E hoje eu estou descobrindo que o autocontrole é a chave para viver sem as crises de epilepsia. E eu imagino até que viver livre de outras crises também, né? Principalmente de fundo emocional. Para mim está sendo mais do que uma fala, uma entrevista, está sendo algo assim muito valioso para mim. Poder falar dessas conquistas que formaram a minha personalidade, meu caráter de luta, de enfrentamento, porque eu nunca desisti. Eu sabia que eu ia conseguir. Eu comecei em 2016 um tratamento na medicina ortomolecular, fazendo dieta cetogênica. Na época eu fiquei mais de um ano sem ter nenhuma crise. Eu também passei por um período difícil na prefeitura de Campo Grande, só que isso me fez interromper aquele tratamento, que estava dando muito certo. Com a interrupção do tratamento, em 2019, eu comecei a ter convulsões de madrugada. Em um ano, para vocês terem uma ideia, em um ano eu fui internado 8 vezes. E todas as vezes eu fui internado de madrugada por causa de convulsões. Teve um fato grave em 2021. Eu tive uma crise, eu estava dirigindo, eu senti que ia ter crise, parei o carro, e aí foi algo assim incontrolável. Foi a primeira crise muito forte que eu tive, onde eu fui para cima dos carros, no meio do trânsito, assim, Carlos, e eu não lembro de nada. Muitas pessoas para tentar me controlar, para tentar me segurar, e nem a minha filha nem minha esposa que estavam perto ali no carro eu não conseguia reconhecer. Embora não fizesse nada contra nenhuma delas, mas o que eu estou relatando aqui não é que eu lembre, tá? Isso é o que a minha esposa conta. E nesse dia dessa crise eu fui internado com 185 batimentos por minuto. No dia 1º de março de 2022, eu tive uma crise, uma convulsão muito forte, de quase 1 hora, dentro aqui da minha casa, onde, depois de ser socorrido, fui internado no Coleblon. De manhã, fui internado. À noite, eu já estava de volta em casa. Só que no dia 2 de março, eu amanheci muito, muito ruim. Pedi ajuda, a minha esposa me levou para o hospital, o Proncor, e lá eu fiquei internado. Do dia 2 ao dia 3, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro de nada, apagou da minha mente. Dia 3 de março de 2022, às 16 horas, quando a minha esposa entrou, que era a hora da visita, a hora do lanche também, ali começou todo esse processo da EQM. Eu lembro bem
quando a enfermeira entrou e ela falou em qual braço poderia aplicar uma injeção anticoagulante. Nesse momento eu falei para ela, pode aplicar no braço direito. A partir do momento que eu senti aquele líquido penetrando na minha veia, já não descia mais nada na minha garganta. Aí minhas vistas começou a... Na verdade não foi escurecer, eu vi aquele clarão naquela enfermaria, e aí eu peguei na mão da minha esposa, comecei a me despedir dela com muita tranquilidade, e aí eu lembrei da época em que começaram as convulsões em 2019, que a cada convulsão era uma luta contra a morte. E eu falava para ela que eu estava sendo treinado para morrer. Então a gente sempre comentava o que se passava durante a convulsão. É como se eu estivesse sendo tragado por um buraco, para dentro de um buraco, e eu buscava pelo o ar. Eu precisava de ar para respirar, para sair vivo daquela situação. Então todas as convulsões, elas tinham esse desenho, essa configuração, dessa luta pela sobrevivência. Por mais um suspiro, na verdade. Naquele momento da injeção, eu me recordei de tudo isso e comecei a me despedir da minha esposa. Falei para ela que ficasse calma, que a vida era muito bela, mas a morte estava vindo me buscar. E ela não teve nenhum tipo de reação, a não ser segurar a minha mão. Eu não sei se já estava treinada também, mas a enfermeira entrou em desespero. Isso eu lembro muito bem. A enfermeira disse o seguinte, eu vou buscar um aparelho. E aí eu tive que afirmar para ela o seguinte, você não entendeu, eu não vou ficar aqui, não vai dar tempo, eu estou indo embora. Essas frases foram as últimas, antes de eu passar para o outro lado. E em seguida, ali eu não vi mais nada. Eu lembro dos detalhes, posição na maca que eu estava, todos esses detalhes eu lembro. Agora, a partir do momento que eu falei assim, não vai dar mais tempo, eu estou indo embora, ali apagou para mim. Finalizou aquela etapa, na verdade. Nesse momento, eu ouvi um barulho, assim, não tenho como descrever, esse não é um barulho, é um som anunciando uma chegada, como se eu estava sendo recebido e eu estava diante de uma parede verde, muito alta essa parede. Aliás, era uma parede intransponível. Se fosse para subir, escalar, não era possível. E eu falava para a minha consciência, eu vou atravessar essa parede. Ao atravessar a parede, eu senti que o meu corpo atravessou a parede, na verdade. E aí eu ouvia da minha consciência, pelo menos assim era a informação que eu sabia, que a minha consciência estava falando para mim. Você chegou aqui. Você não está mais lá porque você venceu a morte. Eram as primeiras informações que eu recebia do outro lado. A partir daquele momento, eu comecei a ter a certeza, aliás, muitas certezas. E a primeira delas é que eu era recebido ali, eu tinha recebido a informação de que eu tinha vencido a morte e que eu iria contemplar toda aquela criação. Tudo aquilo que eu estava acreditando, buscando, estava ali pronto para mim. Então veio como um download. É isso agora. Viva isso aqui que foi feito para você. Então, assim, se fosse para definir numa palavra, seria contemplação. Não era para mim perder tempo com mais nada, era só para contemplar aquela grandiosidade. E ali eu comecei, depois de ouvir aquele som, né, de que eu estava sendo recebido, eu não sei identificar o tipo de som, era uma sintonia de som e visão, e a audição também, assim, as palavras. Eu começava a avistar ao longe muitas árvores, né, com água, tipo, água corrente, e assim, muito próximo de mim estava assim um gramado, muito, muito extenso, aquela formosura, acho que seria a palavra.
E eu começava a vislumbrar tudo aquilo, eu era conduzido, eu não andava, eu era levado, e eu fui juntando aquilo, as informações que eu recebi, e aí veio outra informação. Todas as pessoas querem chegar aqui. Todas as pessoas estão buscando saber que esse lugar existe. E era muito claro, assim, Carlos, em nenhum momento não tinha dúvida, não tinha medo. Quando eu falo que não tinha medo, não tinha receio, era a expansão de consciência. E eu não sei se devido a eu já ter feito muitas meditações e leituras, tal, e eu conseguia contemplar tudo aquilo, aquela grandiosidade, eu simplesmente fui me permitindo, fui sendo, não é tragado, fui sendo levado. E eu levei aquilo lá como meu momento, aquela conquista. Estava muito certo disso e não tinha nenhuma lembrança aqui da Terra, que aquilo era meu. Quando a minha esposa deixou a enfermaria, me deixou na UTI, ela voltou para casa, e ela me falou isso depois, e voltou pedindo orações para as pessoas. Começou a ligar, que meu estado era grave, que eu estava na UTI e estava em coma. Isso eu fiquei sabendo quando eu saí de lá. E por que eu estou falando isso agora? Porque a partir de toda essa contemplação que eu relatei, eu comecei a ser interrompido. Aquela ida foi interrompida. E junto desse bloqueio, como eu tivesse sido parado, eu recebi a informação de que as orações estavam me puxando de volta. E isso me deixou incomodado. Porque a vontade, o desejo ali era de continuar aquele caminho que eu estava, desfrutando de tudo aquilo. Porém, eu recebi outra informação. Você está numa guerra espiritual. Sabendo disso, eu comecei a fazer as minhas orações. Porém, eu não conseguia terminá-las. É como se eu tivesse uma confusão mental. Nenhum tipo de oração que eu começava, eu terminava. A cada oração que eu tentava fazer e não terminava, eu era puxado de volta. Como se desse um passo para trás. E isso foi me trazendo uma incomodação, como eu já disse, mas foi me deixando algo assim muito perturbador. Principalmente quando veio uma outra informação. A cada oração que você não termina, você é puxado para trás, e se você não conseguir, se você não vencer essa guerra espiritual, você vai cair no vale de lamentações. Então a aflição aumentou. Eu, sabendo da guerra espiritual, eu passei a me armar, só que eu fui tirado daquele local. Fui tirado dali, fui levado lá para a UTI. E lá, vendo meu corpo deitado na maca, coberto com um lençol branco, tinha convicção de que estava imóvel. Eu percebia, na verdade eu ouvia uma voz falar para mim. E era a mesma voz que me recebeu assim que eu passei do lado de lá. A voz que falou, você chegou aqui, você venceu a morte. Essa voz, nessa hora, na UTI, falava assim, movimenta o seu pé esquerdo. E eu prontamente obedeci e movimentei o pé esquerdo. Porém, eu não via o pé esquerdo mexer por fora, eu via a parte esquelética. Em seguida, essa voz falou, mexa a perna esquerda. E eu obedeci novamente e mexi a perna esquerda. Porém, ao fazer isso, por minha própria conta, eu mexi novamente o pé esquerdo. Eu tentei mexer o pé esquerdo novamente. Mas, sem conseguir mexer, essa voz voltou e falou, você vai ter outra oportunidade, mas não vai poder fazer o que você fazia. Isso me deixou, trouxe um acalento, né, mas me deixou preocupado. O que seria isso? Não poder fazer o que eu fazia, em que sentido? Então, hoje eu estou descobrindo o que realmente não precisa ser feito novamente. Ou seja, eu não ouvi aquela voz me dar o outro comando. Eu tive o livre-arbítrio. E tentei fazer um movimento ali sem necessidade, porque eu já tinha mexido o pé esquerdo, obedecendo um comando, tinha movimentado a perna esquerda. Aí, quando eu ouvi aquela orientação,
eu ouvi a voz falar, então mexa a sua coxa esquerda. E eu movimentei. E ao movimentar, a voz falou assim, você está vivo, pode retornar. Mas retornei para onde? Aquele mesmo local onde eu ultrapassei a parede verde. E lá eu recomecei a fazer as minhas orações. E aí eu vi depois que eu consegui fazer as minhas orações, senti aquela paz de espírito, voltei a contemplar com toda aquela plenitude. Aí a voz falou, você venceu essa guerra espiritual. Voltou todo aquele início de novo. A contemplação inteira voltou ali. Mas eu já estava na certeza dessa vitória, de quando eu cheguei lá, tinha vencido a morte, depois entrei na guerra espiritual, venci e tive a informação de que eu estava vivo lá, o meu corpo voltou a se movimentar, obedecendo às limitações que eu teria, e que eu sempre tive desde nascença também. Então, retomando tudo isso, eu queria saber e nessa hora eu perguntava para Deus, até quando eu iria ficar ali, se iria ficar para sempre, ou se eu iria retornar. E retornando, o que eu iria fazer com todo aquele aprendizado? Estava apenas começando ali. Só que eu comecei a fazer essa pergunta, e eu fazia a pergunta para Deus. Deus, eu vou poder falar para as pessoas o que estou aprendendo aqui? Era essa a pergunta que eu fazia. Porém, lá não tem dia e não tem noite, o tempo lá é a eternidade. E é muito consciente disso. Lá eu fiquei muito, muito certo de tudo isso. Só que eu precisava saber o que iria fazer com tudo isso. Eu tinha um receio, se eu iria poder falar. Tanto que eu fiquei esse tempo, quase 3 anos, trabalhando tudo isso. E aí, Carlos, uma bela hora, aquela voz bem nítida chegou e falou assim, volta lá e fala tudo. E nesse exato momento, eu acordei na UTI, rapidinho chegou um enfermeiro, e eu falei para ele assim, do som que eu tinha ouvido, assim que eu passei, que eu entrei em coma, ele falou, não, aqui não existe nenhum tipo de som, de equipamento, aqui você não fez exames nessa sala aqui. Ou seja, eu lembrei imediatamente do primeiro som que eu ouvi, eu falei assim, eu já vou perguntar se realmente, se existe, foi aqui ou se foi lá. E ele confirmou para mim, não tem nada aqui. E aí, naquele mesmo dia, saindo da UTI, eu não conhecia mais Campo Grande. Eu perguntei para minha esposa, principais ruas, avenidas de Campo Grande, eu perguntava onde é que nós estamos, porque eu não sabia mais nada. Tudo desconhecido para mim. E aí, chegando em casa, cara, eu tive alguns fatos interessantes. Eu olhava no rosto da minha filha mais nova, na época ela estava com 4 anos de idade, é como se eu conseguisse enxergar, acho que em 4ª dimensão, eu via o rosto dela totalmente quadriculado e contornado. E isso me chamava a atenção, porque todas as vezes que eu olhava para ela, estava do mesmo jeito, não voltava, demorou muitos dias para voltar ao que era. E interessante, Carlos, que eu e minha filha mais nova, nós temos uma conexão muito forte. Eu falo até que é uma particularidade. Todas as vezes que eu iria ter crise, ela ficava ruim. É como se fosse um aviso. E eu comecei a fazer essa leitura. Servia de sinal para mim. E voltando dessa EQM, eu começava a olhar e vê-la totalmente diferente do que ela realmente é. Então, e ela tem o transtorno do espectro autista, né? Nível 2. Nada por acaso, né? Então, eu acredito que a gente tem essa ligação muito forte. Eu fiquei praticamente 1 mês sem sair de dentro de casa. Eu não tinha noção, eu mal sabia ligar o computador. Trabalhar, nem Word, nem Excel, nada eu conseguia fazer. Foi aí que veio a minha aposentadoria. Os interesses que eu tinha antes desconectou tudo, Carlos. E aí eu precisei reconstruir tudo isso, readaptação, porém o trabalho não espera, então foi preciso essa aposentadoria. Bom, e a primeira vez que eu saí na rua, que eu fui perto da minha casa aqui, menos de 100 metros, fui na casa dos meus pais, eu não senti minhas pernas. Assim como eu fui levado quando eu estava lá
entrando, passando aquela parede verde que eu era levado, eu fui levado ida e volta aqui. E essa sensação, ela perdurou por alguns dias, porque quando eu ia atravessar a rua, alguém tinha que segurar no meu braço, porque eu não conseguia andar. E tem um outro fator que eu lembrei agora. Quando eu acordava, falando aqui em casa, depois da EQM, eu falava para minha esposa, hoje o fio que me liga ao lugar onde eu estive está mais fraco. Essa ligação foi perdendo força a cada dia, a cada amanhecer, eu ia sentindo aquela força diminuindo. Teve dia de eu falar para minha esposa assim, hoje eu estou aqui e lá. Eu sentia os dois estados, como se eu pudesse viver aqui e lá. Mas isso foi diminuindo e se rompeu. Agora vinha a parte da conexão. Comecei a receber mensagens de madrugada. Eu tinha muita dificuldade de acordar de madrugada por questão dos medicamentos. Hoje, nem o Rivotril para dormir eu tomo mais. Embora ainda tome alguma medicação, por orientação médica mesmo eu tomo, mas eu consegui me livrar até do Rivotril para dormir. Em função do remédio controlado, se eu acordasse 3 horas da manhã, eu não dormia mais. Hoje, sem a medicação necessária para dormir, eu acordo e durmo a hora que eu bem entender. Tá. Só que eu comecei a ser acordado de madrugada e ano passado eu fui acordado, eu fui acordado porque foi essa a informação que eu tive. Fui acordado e Deus falou assim, escreve um livro. Eu fiquei das 3h30 da manhã até as 13 horas fazendo o esboço de um livro. Muito gratificante essa conexão que eu estou recebendo das madrugadas, Carlos, foi de quando eu perguntava para Deus, eu vou poder falar para as pessoas o que eu aprendi? E eu estou sentindo que nessas madrugadas, onde eu tinha convulsões, hoje eu tenho as mensagens recebidas por Deus para fechar esse ciclo. Por isso que eu disse no início, é muito gratificante para mim poder relatar isso, porque é como ressignificar. Você poder externar essa vitória. Eu tenho, assim, plena convicção de que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas com essa mensagem que você está possibilitando. Obrigado pelo relato, Evo. Eu vou agora fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você disse que aos 16 anos é quando você foi diagnosticado com epilepsia. Nós conversamos anteriormente, você me explicou que nesse início essa epilepsia não era acompanhada de convulsão. Ela era quieta, é isso? Na verdade, assim, é exatamente isso aí. Eram crises muito leves. Às vezes eu estava numa reunião, eu sentia que ia ter uma crise e eu me ausentava. E muitas das vezes até nem tinha a crise, mas eu tinha toda a preparação orgânica para que aquela crise acontecesse. E às vezes que eu não tomava a iniciativa para tentar enfrentar a crise sem sair dali, ela acontecia, eu não conseguia dominá-la. Eu teria que me movimentar, eu teria que sair dali, de onde eu estava, da conversa, às vezes dirigindo, né, sempre parei o carro, tal. Mas enquanto eu estava diante de outras pessoas, eu não poderia ficar, porque ali eu ia ter crise. Mas o fato de você sair não evitava de você ter a crise? Evitava, sim. É como se eu retomasse o controle. Então, desde o início, você já tinha essa percepção de que você poderia ter um controle sobre as crises? Exatamente, isso. Desde o início, porém, não era um processo fácil. Eu demorei muito para conseguir ter esse autocontrole. Esse autocontrole você tem hoje a ponto de você ficar muito tempo sem ter a crise, mesmo sem tomar remédio? Veja bem, eu sempre tomei a medicação. Ela hoje é uma dose bem menor, mas o que eu percebo, que se o meu organismo tem um desequilíbrio, que eu chamo de autorregulação,
Se eu não tiver uma autorregulação, um sono de qualidade, o intestino não está funcionando regularmente também, a crise vai acontecer. Então, é uma precaução. Eu vou agindo para que não entre num ciclo e que vai culminar, que eu sei, meu organismo funciona dessa forma. Mas o seu desejo de não ter crise, a sua força mental consegue de alguma forma influenciar se você vai ter mais ou menos crises? Consigo. Porque como eu fui descobrindo que está tudo ligado no emocional, o meu sistema já consegue identificar se aquilo vai me tirar do equilíbrio ou não. Tem uma coisa que você falou você não falou de uma forma clara aqui hoje, mas você me contou antes, que quando você tinha essas crises já aos 16 anos, que você ia para um lugar, você saía daqui. Então, de uma certa forma, eram experiências de quase morte ou místicas. Como é que eram esses lugares para onde você ia aos 16 anos quando você tinha a crise epilética? Não deixe de assistir a segunda parte da entrevista do Evonaldo. Você vai amar. E o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque aí você fica sabendo sempre que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?